Olá, mais uma vez de volta. A gente vai gravar mais um vídeo de dica bem bacana para vocês. Então, eu vou sombrear depois de seco. Como que eu trabalho depois da tinta super seca? Esse Mickey já tá acabadinho praticamente. Depois eu vou fazer alguns detalhes. E aqui a pintura já foi dada um fundo, sombra e luz. Então, eu vou voltar com a tinta depois de seco. Um pincelzinho bem cerradinho, ó. Tá vendo? As duas cerdas do pincel estão bem cerradinhas, que é o que eu gosto de trabalhar, certo? Um pituazinho bem sequinho pra gente usar, certo? E aí, nós vamos usar, aqui no fundo foi usado o rostinho de boneca. Aí, eu usei uma demão de coral, ele tá seco e dei luz com branco. Então, eu vou voltar com coral e vou usar o tangerina, tá? Então, primeiro, eu vou vir com coral, ó. Dica super rápida, tinta na ponta do pincel. Eu vou centralizar para vocês verem. Ó, tintinha na ponta, pincel de pé. Coloquei a tinta, não arrasto muito, ó. Ó, e venho trabalhando. O que que acontece? A trama tá seca, então a tinta não corre como ela tivesse com a parte de baixo úmida. Ó, tá vendo, ó? Então, pouca tinta. Volto, mas, ó, vou pôr aqui pra vocês verem, ó, pouquinha tinta. Vou até trocar de pincel pra pegar um menorzinho, ó. Aí, eu vou entrar com uma isca de tangerina, ó. Pouquinha tinta, ó. Tá vendo? Vou limpando meu pincel várias vezes, ó. Pincel de pé. Agora, nós vamos dar luz. O que que acontece? É um espaço pequeno, um pituá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com a minha cor de fundo, que é o rostinho de boneca, e junto com o branco, ó, eu vou tirar o excesso, tiro num paninho, e aí eu venho, ó, movimentos circulares, em ordem crescente. Isso eu venho fazendo mais vezes, branco e o rostinho de boneca, que é a cor que eu tô usando, ó. Ó, agora nós vamos passar pro vestidinho dela. Então, todo o desenho foi feito isso, até no Mickey. Então, tudo eu vou fazer isso. Eu vou colocar um fundo, dar sombra e luz, depois de seco, ou eu seco com secador, com soprador tomando cuidado, ou espero a ordem dele de secagem normal e volto, tá? Então, eu usei de fundo rostinho de boneca, coral e branco para dar luz. Agora, eu vou voltar com coral e uma isca de tangerina, mesmo processo. Então, eu volto, ó, vamos ver se vocês veem aqui. Com coral, pouca tinta, tá vendo, ó? Por que que ele faz esse barulho? Porque a trama tá seca. São pequenas dicas que eu acho que faz a diferença. Vou tirar aqui o excesso, que tá seco. Ó. E eu trabalho bem, ó. Vou limpando, tirando meu excesso. Tá vendo, ó? Agora eu vou vir com uma isca de tangerina, ó. Tinta pouquinho de um lado só. Estamos aqui, como eu sempre falo, gravando na calada da madrugada. Por isso o barulho dos carros.
vamos continuar, né? Pouquinha tinta. Sempre pouca quantidade. Se ultrapassar algum pedacinho, não tem problema. Aqui, ó, a gente vem limpando, tá? Tudo. Então, é assim que eu trabalho depois da tinta seca. Quem faz aula comigo já tá acostumado de eu trabalhar muito com a tinta seca. Ah, mas se vocês não conseguem? Ah, eu não consigo, eu não tenho essa prática. Não tem problema. O que que você pode fazer? Você pode usar as 3 sombras já com ele úmido, não tem problema. É o que eu falo para as alunas, o importante é o resultado final. Aqui, como é um espaço menor, aqui como é um espaço bem menorzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um próprio pincel com a cerda mais. E aí, eu vou dar luz, ó. Sempre tirando o excesso. Sempre usando as 2 cores. Sempre usando as 2 cores, tá? Ó. Todo mundo tem muita dúvida de como que eu faço a minha sombra depois de seco. Eu gosto muito de trabalhar com pincel seco, com a tinta seca, com a segunda sombra ou a terceira super sequinho. Vocês já estão até acostumados, né? O pessoal que me segue. E vai ter risco do Mickey e da Minnie pra vocês. Vai sim. Vamos lá, eu dei algumas adiantadas e eu vou voltar no vermelho, que eu acho bem bacana, eu vou focalizar. Vamos lá? Depois de seco, eu vou voltar com o vinho e o fluorescente. O Maravilha, tá? Aí vocês vão deixar aí nos comentários o que que vocês querem que eu volte. Se vocês querem ver ele finalizado com as estampas atrás. Com as estampas aí atrás dele. Como que vocês querem? Se vocês querem ver, ou eu posso passar para o próximo desenho. E o que que vocês têm curiosidade de ver eu pintando? Qual a dica que vocês querem? Uma outra dica que eu vou dar também, que eu acho importante, que a maioria sabe pintar, já tem uma noção. Mas tem pessoas me procurando que nunca pintou ou quer começar, então quer desde o básico, como coloco a cola, como que ela seca, como que eu tiro o risco. Então, eu vou fazer depois um vídeo, depois desse, tudo certinho, como que a gente faz esse processo, tá? E aí, para quem já tá acostumada, já sabe, tudo bem, dá um joinha, curte lá para crescer o canal. E quem ainda não sabe, eu já vou dar minhas dicas de como eu preparo a tábua, como que eu tiro um risco desde a internet, tá? Ó, pouquinha tinta, tá vendo? Ó, e vem, ó, tá vendo? Com maravilha, com o vermelho, o fluorescente. Não preciso colocar branco, tá, meninas? Não tenho necessidade de colocar o branco. Posso colocar? Posso. Depois dele seco, depois que eu bater as bolinhas, o que eu quiser, eu posso colocar, ó. Ó, quanto mais eu volto com fluorescente, mais eu venho dando vida na minha pintura, ó. Ó.
Sempre tirando, ó, o excesso, limpando num paninho. Os espaços que eu não consigo trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincelzinho com mais cerda, ó. Sempre tirando o meu excesso. E aí, o que vocês querem que eu termine? O que vocês querem aprender? Asinha, faz tempo que eu não faço uma fada, desde o rostinho, como eu trabalho com rostinho, cabelinho tem aqui. Ah, e a dica do rostinho da Mini tem aqui no canal, viu? Tem aqui no canal, se você quer saber como eu pinto esse rostinho, cor, sombra e luz, você procura aqui, dá uma procuradinha, dá uma olhada aqui no canal, que tem aqui, ó, tá? Vamos aproveitar que a gente tá com maravilha e vamos fazer a luz no preto, com o branco e o fluorescente. Como que eu trabalho com essa luz, tá? Nesse fluorescente aí, pra gente dar nas partes pretas. Então, eu vou pegar um pouquinho de fluorescente, uma isca de branco, ó. Tá? Vou tirando o excesso e aí eu venho, ó. Primeiro eu venho marcando aonde eu quero dar a minha luz. Se eu achar que tá muito branco, eu volto com só o fluorescente, ó. Eu gosto muito de trabalhar com a tinta fluorescente. É uma das minhas paixões, essa tinta fluorescente. Agora eu vou pegar um pituá pequenininho e vou, ó. Aí eu vou dar uma leve, eu venho dando uma leve marcada. Agora eu venho com o pituá, ó. Se eu precisar, eu vou pegando isca de branco, ó. Movimentos circulares. Sempre trabalhando com, ó. Com o fluorescente e o branco. Tá vendo? Sempre pego no próprio pituá um pouquinho de cada. Basicamente, essas foram as dicas de hoje. Quer mais alguma dica desse pano? Quer saber como eu trabalho com esses glitters aqui? Vou focalizar para você. Olha os glitter aqui dentro da roupinha do Mickey. Quer saber como eu trabalho com esses glitter? Que fica multicor e com aquarela silk, com fashion color, na verdade, né? Comenta aí, eu quero, compartilha. Vamos fazer a página crescer para mim dar muita dica legal. Põe lá, eu quero mais da finalização desse pano. Aí eu vou terminar o segundo vídeo, a finalização desse pano, e dar o risco de brinde para vocês.